China pode ser a maior economia do mundo passando nos Estados Unidos? Como eu posso investir na China? Descubra mais nesse vídeo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui nesse canal vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. E como eu já falei no início do vídeo, hoje vamos falar sobre China. E vamos pegar esses tópicos que eu falei agora na introdução, mas primeiro vamos começar pelo governo, para vocês entenderem como é a estrutura governamental da China atualmente e o histórico dela também. Atualmente, a China é uma república comunista com vieses socialistas, que só possui um partido, que é o Partido Comunista. Lá na China não pode existir outro partido. Porque antigamente, em 1949, teve uma Revolução Chinesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra civil chinesa que criou esse partido. Para quem conhece quem foi o líder, a pessoa que liderou essa revolução foi o Mao Tse Tung. As pessoas devem conhecer. E a partir disso, a China começou essa revolução no país. Foi onde ocorreram em Cuba também, com Fidel Castro, as pessoas conhecem. Foi basicamente nesse mesmo período. E dali pra frente ela começou o que a gente conhece hoje, que é o Partido Comunista. E atualmente está o Xi Jinping, que ele também é do Partido Comunista. Galera, entende que na China é só comunismo. Agora, na parte da economia, a maioria das pessoas sabe que a China é a segunda maior economia do planeta. Vamos perceber aqui o PIB, vou botar aqui na tela. O PIB chinês, atualmente, em 2019, está em 14 trilhões de dólares. Não tão próximo dos Estados Unidos, mas numa progressão para se aproximar. E segundo dados, os economistas deduzem que a China vai ultrapassar os Estados Unidos se continuar nessa progressão, nessa evolução do PIB em 2028, 2030. Porém, não é... Os Estados Unidos vai continuar dominando o mercado de forma que eles manipulam o preço, até porque o dólar é a moeda de reserva e comércio internacional, enquanto a China não tem esse controle. Porém, em relação a PIB, provavelmente eles serão a maior economia do planeta. Percebendo outro ponto também da China nessa questão da economia, percebendo o número de exportações e importações. Galera, lembrando que importação é compra e exportação é venda, tá? Então, olhamos aqui, ó, a maioria dos bens exportados da China são equipamentos de transmissão, unidade de disco digital, peças de máquinas de escritórios, circuitos integrados e telefones. A maioria desses destinos vão para os Estados Unidos, Japão e Alemanha. Entendeu? Que é bem que eles exportam. Agora, bens importados, a maioria é commodities. Por que às vezes quando tem uma crise no Brasil, uma crise de commodities, a China está envolvida? Porque a China compra muito commodities, compra muito minério de ferro da Vale. Só tu vê o balanço da Vale, a maioria é para a China. A China consome muito porque ela precisa de indústria. O terreno dela é muito grande. E galera, se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o like aqui para fortalecer, tá? E deixar nos comentários também se vocês querem análise de outros países ou outro setor, tá? Vou deixar aqui também o card. Eu já falei sobre mercado de games, como investir, o que é o mercado, tá? Não deixe de perder. Olhando o histórico da China, ela também sempre, para quem não sabe, eu estudo relações internacionais, tá? Então a gente sempre analisou a China como uma grande potência. Só que o diferencial da China é que ela era uma economia mais nacionalista. Era uma economia voltada para a população. Então ela não era uma economia globalizada que procurava fazer negócio com outras empresas ou com outros países. Então ela era muito fechada. Até porque, por que ela sempre foi uma economia importante? Por causa do seu número populacional. A China sempre foi uma população grande. Hoje ela é uma das maiores populações do planeta, chegando a 1,4 trilhões de pessoas. É muita coisa, é muita gente. Então, para administrar essa gente toda, precisa o quê? De uma economia eficiente. E ela sempre teve isso. Atualmente, desde a década de 60, 70, que ela está começando a globalizar de uma forma absurda. E a gente percebe, quem nasceu nos anos 90 sempre fala que a China... Será que a China vai passar os Estados Unidos? Desde aquela época, desde a década de 90. Até o século XIX, a população da China representava 40% da população global do planeta. Só para ter uma noção dessa dimensão populacional da China. E como é que a China começou a globalizar sua economia? Ela começou em países mais pobres, em economias mais pobres, em países que não tinham tanta industrialização. Digamos a África, por exemplo, foi um lugar onde a China investe bastante até hoje. Ela chegou na África, para um país da África, ofereceu seus produtos com uma condição. A empresa deveria ser chinesa, que deveria fazer o processo de industrialização, de globalização naquele país.
Aí a empresa, ela cobrava um preço mais barato que os Estados Unidos e outros e demais países. Só com um porém, se houvesse algum não pagamento, algum débito com a China ou com a empresa chinesa, a China pegava esse território. Por isso que, se vocês escutam aí algumas teorias de conspiração, que a China está tentando dominar o planeta, que o coronavírus foi da China, foi por causa disso. Que muitas empresas deixaram de pagar por causa do coronavírus, ou postergaram e a China não aceitou. Então ela dominou esse território. Só que pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não, depende do ponto de vista. Minha posição é indiferente disso, só para vocês entenderem, tá? Por que isso acontece. Percebe-se que a população da China que faz ela crescer. Porque eu acho que ela não teria tantos business, tanta globalização assim se ela não tivesse 1,4 trilhões de pessoas no planeta. Então, o que foi que globalizou a China não foi as empresas, e sim o povo. Podemos perceber também aqui, ó, que teve uma recente notícia do Financial Times de que a China passa por crise demográfica. Que crise demográfica é essa? Quem lembra também, na década de 80, a China implantou a política do filho único, que nenhuma família poderia ter mais de um filho. Só que isso a longo prazo prejudica, porque eles estavam crescendo demais e não tinham tanto território. Porém, quem vai pagar a aposentadoria dos chineses no futuro? Que, para quem sabe que a previdência privada, a previdência pública é assim: você vai pagando, o jovem tá trabalhando para pagar pro velho, do idoso. Então não é assim, eu contribuí, o governo segurou meu dinheiro. Não, ele está investindo esse dinheiro. Então precisa de jovens para pagar para as pessoas mais velhas. E se já tinha muita gente velha entre aspas, né, muita gente com mais idade, quem é que vai sustentar? Por isso que agora eles estão incentivando as famílias chinesas a terem até 3 filhos. Você pode ter, que agora não tem mais essa política. Porém, veja que é uma política meio que tira seu livre-arbítrio. Se você quiser ter mais de um filho, você não pode ter na China, por exemplo. Então isso é meio que, às vezes, é uma política que pode ser considerada um pouco errada, antiética. Entendemos a economia, entendemos o governo, entendemos a situação do povo chinês. Agora, como eu falei, eu estudo relações internacionais, e outra coisa que a gente estuda bastante é o poderio de um país. Geralmente, historicamente, se estuda o poderio de um país de acordo com sua força militar. E não vai mudar. Digamos, se eu te fizer uma pergunta, deixa nos comentários. Qual país tem mais força militar? Um país com 100 soldados ou um país com 1000 soldados? Deixa nos comentários. Deixando a minha resposta, provavelmente o país com 1000 soldados vai ter um poderio militar maior. Então isso causa o quê? Uma sensação de que esse país com um poderio militar de 1000 soldados é bem mais forte. E é isso que a China está fazendo. Hoje é muito difícil ter uma guerra igual a gente teve a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra Mundial entre soldados. Hoje seria uma guerra bélica com bombas nucleares. Porém, a China não deixa de investir na sua defesa nacional, que é no seu poderio militar. Vemos aqui, ó, orçamento de defesa da China ultrapassa os 208 bilhões de dólares. É muita coisa investimento militar. Mas por quê? Porque historicamente você ter um poderio militar forte significa poder, significa força. Então, por isso que eles estão investindo, para mostrar que eles não são só um país de comércio, de trade, não. É um país forte em todos os quesitos, seja militar, bombas nucleares, energia, povo. Eles estão construindo, eles estão globalizando o país de uma forma, pode ser até boa, de uma forma boa, mas também assustadora. Agora, partindo para o lado da moeda, que a China tem claramente a intenção de tirar o dólar como a moeda de comércio internacional. Eles querem implantar a moeda deles, que parece até mais fácil, que moeda hoje também é poder. Então eles estão implantando até na população deles o yuan digital, que a moeda deles chinesa é o yuan. Eles querem o quê? Que os próprios chineses, como já é um povo que está começando a globalizar o planeta, comece a usar só o yuan, as outras pessoas vão ser forçadas a também só usar yuan. Se o chinês faz um trade com você, ele vai querer o quê? Receber em yuan, não mais em dólar. Então é aí que o dólar começa a perder força. É isso que a China está trabalhando para começar a ter mais força no cenário internacional. Além disso, uma coisa que a China não tem feito, está faltando nela, para se ela quiser crescer, é desenvolver o mercado acionário. Hoje, o mercado acionário dela não é tão livre quanto o mercado acionário dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Tanto que a Alibaba, que é uma empresa chinesa, abriu o capital
na bolsa americana. Então, a própria Alibaba, do Jack Ma, que ficou sumido um tempo, tentou abrir uma, digamos assim, é o antigroup dentro da Alibaba. Que seria o quê? Quem conhece o Mercado Livre conhece o Mercado Pago. É uma plataforma de pagamentos do Mercado Livre. É basicamente isso. Tem a Alibaba e ela tentou abrir a Antigroup, que é o Mercado Pago, tentou abrir um IPO por fora para poder capitalizar mais dinheiro. A China bloqueou, não deixou fazer porque ia capitalizar muito e queria que abrisse o mercado chinês. Só que, povo, quem vai investir na China? As pessoas têm muito receio da China, até por causa, como eu falei, do governo. É um governo comunista que não divulga os dados, o governo pode estar manipulando os dados. É outra conspiração da teoria que existe, que as pessoas falam, a China pode manipular dado. Realmente pode. Ninguém sabe se a China está falando a verdade ou não. Porque você não pode ir lá ver, é um partido comunista único, então a gente não tem como saber. Porém, como eu voltei, a China, ela briga com as big techs dela. Por quê? Ela não deixa um livre mercado fluir. Por isso que muitas empresas saem da China e querem abrir capital em outro país, como nos Estados Unidos. Compilando isso tudo, percebe-se que a China, quem viveu também na época, logo após a Segunda Guerra Mundial, viveu a época da Guerra Fria, entre Estados Unidos e a União Soviética, para ver qual filosofia sustentar, capitalismo ou socialismo. O capitalismo prevaleceu. E a China está combatendo de novo os Estados Unidos nessa nova Guerra Fria que vivemos, podemos dizer, Estados Unidos contra a China. Qual economia vai sustentar a longo prazo? Qual economia vai prevalecer no futuro? Deixem nos comentários aí também, galera. Quero saber a opinião de vocês, realmente. Agora fica a dúvida. Percebe, a China é um país que está em crescimento, ela pode crescer mais. Como eu posso investir na China? Por os 3 motivos. Primeiro, é você ou comprando BDRs, que é abrindo conta em corretora, que são Brazilian Depositary Receipts, que são ações americanas, só que vendidas aqui por corretoras brasileiras, ou abrir conta em uma corretora americana, que é o ideal, que é o que eu faço, que eu uso uma corretora americana para comprar as ações diretamente. Eu falei 3, mas são 2, tá, galera? Ou via ETF, que você provavelmente pode comprar aqui no Brasil ou lá fora, que é o ideal. Você pode comprar aqui, que é o China 11, é um ETF daqui da Bolsa Brasileira que replica o MCHI, que é um índice, o ETF lá de fora, que ele tem, vou deixar aqui na tela, ele é composto pelas maiores empresas chinesas, vou falar só 2, que é Alibaba e a Tencent. Vou deixar aqui na tela o que é o ETF. Então, se ficou curioso, quer investir, tem que abrir uma conta na corretora, ou aqui, ou lá fora, ou comprar as ações diretamente, ou comprar o ETF. Lembrando, isso não é recomendação de compra, tá? É só a minha opinião, minha visão do cenário macro da China e o que ela pode ser, o que ela pode se tornar, tá bom? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Meu Instagram tá aqui embaixo, o grupo do Telegram onde eu deixo notícias, tá? Valeu, falou, até mais!